E hoje eu vou preparar para vocês essas tortinhas de maçã. Essa massa derrete na boca, o recheio fica bem cremoso, ela é muito fácil de fazer e é perfeita para você fazer na sua casa. Então já me segue aqui para não perder nenhuma receita, vai no meu perfil, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade e eu já vou começar preparando o recheio de maçã. Para essa receita eu estou usando 2 maçãs picadas, eu estou usando aqui a maçã gala. Eu vou acrescentar 1/4 de xícara de açúcar e 1 colher de chá de canela em pó. Eu vou ligar o fogão e vou ficar mexendo até que essa maçã comece a amolecer. Não precisa acrescentar água nesse momento, porque a própria maçã vai soltando o líquido. Depois de 5 minutos no fogo, a maçã chega nesse ponto aqui. Ela já secou bastante a água que ela soltou, ela já está mais macia e agora eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui 1/4 de xícara de água e eu vou acrescentar 1 colher de chá de amido de milho. Eu vou misturar o amido aqui na água para dissolver e eu vou acrescentar ele junto com as maçãs. E agora é só ficar mexendo bem até ele engrossar. É bem rapidinho, é coisa de menos de 1 minuto. Chegou nesse ponto aqui, que ela fica assim mais cremosa, você já pode desligar e reservar. Enquanto isso, eu já vou preparar a massa dessa tortinha. Para a massa, eu estou usando 1,5 xícaras de farinha de trigo. Vou acrescentar 1 colher de chá de fermento em pó, aquele fermento para bolo. 1 pitada de sal. E 2 colheres de sopa de açúcar. Eu vou misturar bem, lembrando a vocês que todos os ingredientes com pesos e medidas estão aqui na descrição do vídeo. Agora eu vou acrescentar os ingredientes líquidos. Eu estou usando 3 colheres de sopa de creme de leite, 100 gramas de manteiga, ela está em ponto de pomada, e vou acrescentar também 1 ovo. Eu vou começar misturando aqui e daqui a pouco eu já vou começar a amassar com a mão. Essa massa é excelente, muito fácil de fazer e você pode usá-la até para fazer outros tipos de tortas. Agora que já está mais difícil de mexer com a espátula, eu vou começar a amassar com a mão. Então é só ir amassando bem até a massa ficar bem homogênea. Amasse bem para que ela fique uma massa lisa e não fique mais nada de farinha na tigela. Eu já incorporei toda a farinha, não tem mais nada aqui de farinha na tigela, como vocês podem observar. E eu vou sovar essa massa por mais ou menos uns 3 minutos, só para ela ficar mais elástica. Pode sová-la dentro da própria bacia. E se você está gostando da minha receita de hoje, já deixa um like nesse vídeo, é totalmente de graça, não lhe custa nada e ajuda bastante para o crescimento do canal. Eu estou sovando a massa aqui há 3 minutos, esse aqui é o ponto da massa, uma massa lisa, ela fica mais elástica. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer novamente uma bolinha e vou colocá-la dentro de um saco plástico e vou levá-la para o congelador. E essa massa precisa ficar no congelador por uns 15 minutos. Como é uma massa manteigada, eu estou manipulando ela com as mãos, ela acaba aquecendo um pouco e ficando um pouco mais mole. Para eu poder abrir e cortar as tortinhas, ela tem que estar um pouquinho mais firme. Então vou deixar ela por 15 minutos no congelador. A massa já refrigerou por 15 minutos no congelador, agora eu vou abrir a massa e vou cortar essas tortinhas. Eu vou colocar só um pouquinho aqui de farinha de trigo na mesa. Eu vou colocar a massa e eu vou abrir ela com um rolo de macarrão até que ela fique com mais ou menos uns 3 milímetros de espessura. Vou colocar um pouco de farinha de trigo por cima também para ela não colar no meu rolo. E vou abrindo. Eu já abri bem a massa, ela já está bem fina, agora eu vou cortar essas tortinhas. E para cortar essas tortinhas eu estou usando aqui um pote que tem 12 centímetros de diâmetro. Então é só forçar ele sobre a massa e girar. Eu vou cortando aqui toda a massa. E eu preciso cortar 12 discos, porque essa receita rende 6 tortinhas. Eu vou recolher o restante da massa, vou amassar de novo e abrir para cortar o restante. Mas olha só, a massa fica assim perfeita, bem bonita e bem fácil de trabalhar.
E eu já abri toda a massa e cortei os 12 discos. Eu vou colocar num dos discos um pouco do recheio de maçã. Você vai dividindo o recheio para que tenha para todas as tortinhas. Agora que eu já coloquei todo o recheio, eu vou fazer o seguinte. Numa das metades da massa, eu vou fazendo uns cortes. Você pega mais ou menos um pouco além do centro e você faz um corte aqui formando uma cruz. Pega essa metade da massa e cubra a tortinha. Aperte bem aqui as bordas. E com um garfo você dá o acabamento. E agora eu vou pegar essa tortinha, olha só que perfeição que fica, e vou colocar na forma. Eu vou deixar ela aqui numa forma que não precisa untar. Então, novamente, como eu falei, faz um corte em formato de cruz, deixando o centro sem ligar os cortes. Cubra a tortinha e dê o acabamento com o garfo. E agora é só fazer o mesmo processo com todas as tortinhas. Já montei as 6 tortinhas, olha só que perfeição que fica. E por cima de todas elas eu vou pincelar uma gema. Essa gema vai deixar a massa bem dourada e não precisa se preocupar que não vai ficar com gosto de ovo. Já passei gema por todas as tortinhas. Para finalizar, eu vou polvilhar um pouco de açúcar. Eu estou usando aqui o açúcar demerara, mas você pode usar o açúcar cristal ou refinado. O açúcar vai dar uma caramelizada por cima da torta e vai deixá-la mais bonita ainda. E agora é só levar essas tortinhas para o forno. E o meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. A tortinha leva em torno de 25 a 30 minutos para assar. Você vai observar que ela fica mais dourada e ela fica levemente dourada na parte de baixo. Então daqui a pouco eu volto com elas já assadas e mostro para vocês. E eu já estou aqui de volta com todas as tortinhas assadas, elas ficaram no meu forno por 30 minutos. E vejam que perfeição que fica essa tortinha, ela fica bem dourada na parte de cima, dourada na parte de baixo. Agora eu vou cortar para vocês verem. E já imaginou preparando essa delícia na sua casa, essa massa que derrete na boca, perfeita para você fazer para um café especial, para você fazer para o lanche das crianças. E olha só, um recheio de maçã bem cremoso, com uma massa que desmancha na boca.